Muito boa tarde a todos e a todas. Vou ler um pequeno texto que trouxe para fazer esta apresentação, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara não pode estar presente hoje aqui, porque está com outros autarcas a receber no território a Sra. Ministra da Agricultura. Designada à última hora para substituir o Sr. Presidente da Câmara, que não pode estar presente por motivo de subposição de atos públicos na sua agenda, neste momento está, como disse, com outros autarcas a receber no território a Sra. Ministra da Agricultura, é com grande honra que aqui estou a representar o município na inauguração desta excelente mostra de óleos, aguarelas e colagens de João Vasconcelos, que é também uma homenagem. Portanto, em representação do município e em meu nome pessoal, cumprimento o meu amigo João Sardoeira, a senhora engenheira Verónica Pinto e um cumprimento muito especial à dona Amélia de Vasconcelos. Dizer-lhe que é sempre, mas sempre, um gosto revê-la. Permita-me que na sua pessoa cumprimente toda a família. Não vou, como é óbvio, falar-vos sobre João Vasconcelos e da sua obra. Para isso está cá, aqui o meu amigo João Vítor Sardoeira, que com propriedade revelar-vos-á a vida e a obra deste ilustre amarantino. Cumpre-me, como autarca, enfatizar sobre aquela que é um dos pilares dos valores culturais do nosso concelho, a família Teixeira de Vasconcelos, que, como sabemos, não se reduz, muito longe disso, ao enorme nome que é Teixeira de Pascoais. Falar da família Teixeira de Vasconcelos é falar do avô de João Vasconcelos, João Pereira Teixeira de Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal de Amarante, juiz, deputado da Nação e par do Reino. É falar da avó Carlota Guedes Monteiro de Carvalho, senhora de grande inteligência e energia, que levou a cabo o restauro da Casa de Pascoais, devendo-se-lhe a sua atual configuração. É falar também da vida e obra do pai, João Teixeira de Vasconcelos, o caçador de elefantes, escritor e fotógrafo das suas vivências africanas. É falar de Dona Amélia de Vasconcelos, que graças à sua energia é o repositório de todos os valores que acrescentam a toda a memória cultural e intelectual da família Teixeira de Vasconcelos. Falar dos Teixeira de Vasconcelos é falar de uma família ímpar na política, na arte e na cultura. É falar num dos pilares de valores culturais do nosso concelho. Para nós, amarantinos, cultura é fator de coesão social, dinamizadora do turismo e de toda a economia. Por isso, como autarca, assinalo estes fatores relevantes. Por tudo isto, estou certo que esta homenagem será uma referência cultural para os vindouros e que os amarantinos continuarão a contar no futuro com a família Teixeira de Vasconcelos como um pilar cultural e essencial à nossa afirmação enquanto sociedade. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem cá e vou passar agora a palavra à Verónica. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Granja. Obviamente eu vou cumprimentar a mesa, o vereador Dr. Adriano Santos, a senhora Dona Amélia e, na pessoa da senhora Dona Amélia, toda a família Teixeira de Vasconcelos. Quero cumprimentar também o João Vítor Sardoeira e todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigada, desde já, por terem vindo a esta inauguração, que é exatamente também uma homenagem a um pintor amarantino, acho que há alguns anos, um pouco, ou bastante até, esquecido. É um facto, eu também não vou falar sobre a vida e obra do João de Vasconcelos, porque o João Vítor está aqui sentado ao meu lado para isso mesmo. Mas ele faleceu em 83 e, portanto, desde aí pouco se falou deste pintor, que, como vão poder ver, tem um trabalho excelente, muito bom, tanto a nível de aguarelas, como de óleos, como de colagens. Portanto, são efetivamente
obras muito boas, que até a mim também já conheci algum trabalho, sim, mas me surpreenderam. E por isso eu fico muito honrada da Dona Amélia, em setembro, me ter proposto fazer aqui uma exposição do seu marido, e que muito me honrou, e é com um gosto enorme que hoje estou aqui para inaugurar, juntamente com todos os aqui presentes. Agora eu fiquei... Podem entrar, estejam à vontade. Eu estava a dizer que era um pintor um pouco esquecido, de facto deixou, ele faleceu em 83, fez várias exposições, começou na década de 60 a expor 70 até 83, depois só houveram mais 3 exposições póstumas, em 84 e depois até 88, e portanto eu acho que é muito importante que um artista, para existir, tem que ser apreciado e tem que ser visto. As obras de arte, para existirem, têm que ser vistas. É para isso que elas existem, é para ser apreciadas, é preciso expô-las. E eu espero que esta exposição, de alguma forma, contribua para relembrar este artista, para lembrar este artista amarantino, e para que muita gente que não conhece fique a conhecer a belíssima obra de João de Vasconcelos. Eu vou, como sempre, agradecer às entidades que apoiam todas as atividades aqui na Casa da Granja, e também esta, que é a Câmara Municipal de Amarante, sempre, a União de Freguesias, de Amarante, o Dr. Pinheiro, o Dr. Joaquim Pinheiro, que é o Presidente da União de Freguesias, não pode estar, porque ele hoje não está em Amarante, está em Lisboa, portanto não pôde estar aqui presente. Fica aqui o meu agradecimento, e quero agradecer também à Galo Designers, ao Carlos Galo e a toda a sua equipa, que faz um trabalho gráfico maravilhoso, que todo este trabalho gráfico que podem ver é feito pelo Carlos Galo. Obviamente que eu quero agradecer também a toda a família que ajudou nesta exposição, a Mafalda, o João, pai e filho, a Emilinha, a Leonor. Quero também agradecer à Karine Somers, que me ajudou a montar a exposição, ao João Vítor, e, portanto, a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que esta exposição hoje fosse possível, e é uma belíssima exposição, vão gostar com certeza. Eu vou passar a palavra ao João Vítor. A Dona Amélia disse que aguentava perfeitamente, e termina a Dona Amélia, que é convidada de honra. Portanto, vou passar a palavra ao João Vítor, então, para apresentar o artista. Para apresentar e falar sobre ele. Boa tarde. Eu quero agradecer à Casa da Granja o que faz, e à Câmara de Amarante o que faz pelo João Vasconcelos, mas tenho uma dificuldade ou sempre tive dificuldades em falar sobre os grandes amigos e sobre as pessoas que me influenciaram na minha vida. Eu trago um texto escrito porque, quando fui convidado, e agradeço à família o convite, que muito me honrou, eu pensei em falar sem papel escrito, mas depois isso incomodava-me e eu resolvi escrever um papel para vos falar. E, portanto, falar sobre um amigo é muito complicado, e falar principalmente sobre o João, eu vou tratá-lo por João, foi assim que sempre o tratei, e vou tratar a Dona Amélia por tia Maria Amélia, que foi assim que eu sempre a tratei. Logo aqui se vê a cumplicidade que houve com um e com o outro, e a dificuldade que eu terei em falar sobre o João. Mas, enfim, vou tentar. Doía-me a alma ao contemplar a casa abandonada. As ervas cresciam nas escadas e nos pátios. E aquele silêncio escuro do marão apegara-se-lhe às paredes e às árvores dos arredores, onde os pássaros se escondiam, emudecidos,
e tinham nas asas não sei que modo de voar. Abro a porta, abro-a com um lúgubre ruído e entro como se fora a sombra de mim mesmo. No corredor e nas salas paira um crepúsculo frio, uma luz morta. Os meus passos ecoam estranhamente, parecendo-me outra pessoa. Tudo é vivo nesta casa abandonada. Teixeira de Pascoais, no livro de Memórias. Deveria ter sido, num cenário muito próximo deste, que o João e a tia Maria Amélia encontraram quando, depois de se casarem, vieram viver para Pascoais. Ele vinha do Porto, tinha frequentado o Instituto Industrial, já tinha passado em torneios de luta livre no Parque das Camélias, tinha andado pelo Circo Cardinal a fazer combates de boxe, tinha passado pelo Sport Clube do Porto a fazer ginástica de alta competição. Tudo uma maneira de sobreviver no Porto naquela altura. A Maria Amélia vinha de Lisboa, das Belas Artes. Era um homem seco de figura, de palavras e de pequenos gestos, de trajetos curtos e precisos, que eu acho que lhe ficou da ginástica o ato repetitivo. Viajava entre Pascoais e o Largo de São Gonçalo, nunca se sabendo se, quando sentado no café-bar, o pensamento estava com o tio Joaquim em Pascoais, ou quando, na sua salinha de Pascoais, com o SG gigante na mão, o seu olhar vagueava pelo design dos automóveis que passavam pelo Largo de São Gonçalo. Sempre foi um homem desconcertante, diz a tia Maria Amélia. Guiava o Ferrari com a mesma ternura com que guiava o desusado Peugeot 403. A única diferença eram as luvas a fangio com que guiava o Ferrari. Tudo o que fazia era com maestria e com prazer de ser bem feito. Silencioso, de sorriso aberto e perna meia cruzada, sentado em São Gonçalo, naquela amarante morta dos anos 60, como se um destino qualquer se viesse sentar na mesa do lado, olhava o futuro vagamente, como se o futuro fosse o fumo do seu cigarro. Olhávamos o João e não sabíamos onde acabava a elegância e começava o descuido, ambos cultivados com a mesma naturalidade. Levava muito a sério a frase do tio Joaquim, como ele dizia, no Pobre Tolo. Ser uma coisa evidente é ficar reduzido a quase nada. Os dias em Pascoais eram curtos, mas as noites longas. Os dias só eram dias quando alguma transmissão da televisão mostrava uma corrida de Fórmula 1 e aí ele vibrava muito com a Ferrari e com o Niki Lauda que tinha acabado de aparecer. Ou um campeonato mundial de ginástica ou as Olimpíadas, e nessa altura ele montava a máquina fotográfica num tripé, junto da televisão, para tirar fotos ao Andrianov nas argolas durante os Jogos Olímpicos do Canadá. As fotos eram por si religiosamente reveladas, as posições tiradas para um caderno de notas, e seguiam-se viagens até ao antigo Alambique, onde, numas argolas, treinava até à exaustão os filhos, como eles fossem capazes de ser os Andriopovos amarantinos. O mundo dos filhos já era outro, nunca lá chegaram. As noites eram mais e mais delicadas. Os temas eram políticos, era um sacarneirista convicto, desenfreadamente sacarneirista, ou culturais. A sua predileção por termos esotéricos era enorme. A ficção científica e os avanços das ciências do conhecimento davam noites enormes. Tinha lido e fez-me ler os livros do Isaac Asimov e do Eric van Daniken e falava com prazer de todo um futuro de alta tecnologia que não chegou a conhecer. Da teoria da catástrofe ao princípio da incerteza do Heisenberg, do efeito borboleta de Lorentz à inteligência artificial e aos algoritmos, tudo era tema de conversa. Sentado em Pascoais, à sombra do Marão, tinha um verdadeiro conhecimento cosmopolita das coisas. Os seus trabalhos experimentais em fotografia, em esmaltes, no bilhar, com matemática
do Papas, que era um matemático que esteve muito ligado a formulações do jogo de bilhar, na pintura, foram um exemplo de um homem à frente do seu tempo. Entendo que o João pintava para ele e para os amigos, como se estivesse num laboratório e pesquisasse para depois nos transmitir as conclusões do que pesquisava. O homem foge da sua sombra anterior para a luz futura, escrevia ao Pascoais. Nada que o João não seguisse à risca. Ele, que poucas vezes visitava os locais do poeta, com medo talvez das incertezas do futuro, feitas certezas pelo tio Joaquim. Era um menino vadio que num relâmpago se fazia gente. Numa carta que me escreveu para a África, à terceira linha, começava a encurvar, e na sexta eu já tinha a carta de lado para a conseguir ler, e ler a carta acabada, tive de dar diversas voltas para chegar ao fim. E acabei com a carta de pernas para o ar. Aquelas voltas ficaram-me na cabeça. Anos depois, falei-lhe sobre a carta e a explicação dele foi imediata. O mundo gira e eu não quero estar parado. Era um homem à frente do seu tempo. Já o tinha sido o tio Joaquim. Espreitava as novidades da ciência, mas não as usava. A chegada do homem à Lua levou-lhe um dos maiores amigos, talvez o que primeiro adivinhasse o seu desígnio de pintor, o Manuel da Assunção. E aqui, penso eu, começa a cosmicidade livre da sua pintura. Já vive um futuro com a necessidade de pintar. Não consigo hoje adivinhar como toda esta tecnologia que nos rodeia seria vista e conversada pelo João. Não consigo perceber como seriam as noites. Ir-se-ia render aos telemóveis e aos iPads? Duvido. Mas tenho a certeza que não trocava o barulho do motor V12 pelo silêncio de um carro elétrico, por mais cavalos que este tivesse. Ortega y Gasset escreveu que o homem é ele e as suas circunstâncias. O João brincava sempre com as circunstâncias. O viver na casa de Pascoais, o ser selecionado para as Olimpíadas de Helsínquia, o gosto apurado pelos Ferraris e pelo design italiano, a fotografia, a bilhar, a pintura e os amigos. Todas estas circunstâncias moldaram o João Vasconcelos. Depois as outras circunstâncias, as genéticas. A avó Carlota que reconstruiu a casa incendiada pelos franceses. O avô, par do reino, presidente da Câmara de Amarante, que não aceitou o título de Conde de Pascoais por nobreza de caráter. O ser sobrinho do Teixeira de Pascoais. O pai que foi um dos maiores caçadores de elefantes do seu tempo. A mãe, Maria do Carmo, que criou os filhos desesperadamente só. O tio Álvaro, um gentleman farmer que corroeu muitos corações em Lisboa dos anos 20 e não só. As tias Miquelina, a pintora, e Glória, a mais mundana. Este homem, moldado neste conglomerado de circunstâncias, marcado pela sombra granítica do Marão, viveu sempre com elegância de quem tem um destino a cumprir. Encontrar a fórmula que torne o visível invisível e nos aponte o futuro como um destino. As aguarelas empurram-nos para a invisibilidade quebrada pelos estilhaços duros e luminosos dos óleos. Os últimos anos foram os de uma morte anunciada. Mesmo assim, os mesmos sonhos de uma vida inteira. De quando em quando, refestelava-se na sua cadeira ao lado da janela, em Pascoais, atrás de qualquer assunto que lhe roubasse uma existência com imensa dor. Foi um dos últimos de uma geração que dificilmente se replicará. Uma geração que marca a passagem de um Portugal que viveu uma idade de ouro cultural para um Portugal que quer viver moderno e globalizado. Ao longo dos anos, se muitos vieram pelo Teixeira de Pascoais, quase todos ficaram presos pela amabilidade do João, deixaram cá a sua marca e foram mostrando Amarante ao mundo. A Natália Correia, o Cesarini, o Cruzeiro Seixas, o da Assunção, a Sofia, o David Mourão Ferreira, o João Pinto Figueiredo, o Justino, o Boal, toda esta gente.
Outros voltaram cá pelo abraço. O Nisha Cabral, corredor de automóveis, o Ângelo César, o Câmara Leme, o Castelo Melhor, o Ângelo Costa, o Ângelo dos Ferraris. Já por lá, Pascoais tinham passado uma geração anterior, o Unamuno, o Raul Vandrão, o Serpa, o Régio, o António Duarte, o Agenda Andrade, a Sofia e muitos mais. Nos seus últimos anos, a doença, com a sua diminuição da forma física, foram-no isolando de todos estes personagens tão interferentes na sua vida. Caminhava pelo corredor a caminho do ateliê e da pintura, como se olhares e silêncios angustiantes se cruzassem com ele. Já era o seu fantasma. Mesmo assim, o menino continuava como no primeiro dia em que lá tinha chegado para viver. Um alpine azul e uma onda amarela foram os seus últimos sonhos de criança. Fernando Pessoa dizia sobre os portugueses: o povo português é essencialmente cosmopolita. Nunca um verdadeiro português foi português. Foi sempre tudo. Permitam-me que eu cite Fernando Pessoa, mas aplicado aos Pascoais. Os Pascoais são essencialmente cosmopolitas. Nunca um verdadeiro Pascoais foi amarantino. Foi sempre tudo. E os amarantinos podem sonhar com o Amadeu de Sousa Cardoso, com o António Carneiro, com a Agostina, com o Pinheiro Torres, com a Cássio Lino. Podem sonhar com tantos outros que deram o nome a tantas ruas e praças aqui e noutras cidades. De todos estes, aqui em Amarante, só ficou o nome e pouco mais. Com os Pascoais não foi assim. Ainda cá estão. Está cá tudo. Não quero deixar aqui de referir a comenda que o Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República, agraciou a tia Maria Amélia por, durante mais de 50 anos, ter guardado um dos maiores espólios da literatura portuguesa, o maior e o mais importante da primeira metade do século XX. Os amarantinos ficam a dever muito a estes Pascoais. Boa tarde. Está bem. Durmo pouco, sonho muito. Uma noite destas atrás, sento a esgueirar-se à minha volta, quadros grandes, olhos enormes, mais pequenos, muitas aguarelas enormes, grandes, mais pequenas ainda, e depois colagens maravilhosas que só se vêem no mundo irreal, fantásticas, estranhas, inventadas, um quê de fantasmagóricas, que só se vêem num mundo que não é o nosso. Pensei, não será possível tomar este sonho realidade? Falei com uma das minhas netas, a Mafalda, que se lembrou logo de contactar a diretora da Casa da Granja, a Verónica, que de imediato se disponibilizou para realizar uma exposição com os quadros de João Vasconcelos, a quem muito agradeço. Assim nasceu esta exposição que podemos ver, apreciar e é que tem também o propósito de dar a conhecer e mais divulgar a obra de João Vasconcelos. Muito obrigada.